Oi, gente. Oi, Gu. Tudo jóia? Fica aí, Gu, para você estudar comigo um pouquinho o trapézio. Oi, Jai. É, Gente, vamos dar um tempinho para as pessoas irem entrando. Então, hoje é um dia, gente, que a gente vai começar o nosso projeto de estudar músculos juntos. E eu, na última live, eu falei um pouquinho sobre isso, sobre as dificuldades de se estudar músculo, de encontrar um espaço para fazer esse tipo de estudo mais conectado com o corpo, mais conectado com a experiência. Então, hoje é um dia para isso, tá? A gente escolheu começar pelo trapézio, e o trapézio é um músculo muito interessante por diversas razões. E, assim, a proposta hoje é o objetivo principal é a gente conseguir, pelo menos, mapear, dar pistas e orientações para vocês sentirem e palparem essa musculatura, para conseguir ter uma ideia visual mais precisa e sensorial também. E a gente vai dar uma revisada e uma experimentada nas ações do trapézio. E aí o trapézio é um músculo interessantíssimo para se fazer isso, porque a gente tem várias porções do trapézio, cada uma fazendo coisinhas aí diferentes e várias relações a partir disso, tá? Antes de eu chamar já e a gente já começar, eu queria só sinalizar bem rapidamente, eu vou tentar ser bem breve, 3 pontos interessantes sobre o trapézio. E eu não vou desenvolver isso aqui porque eu acho que não daria tempo, mas eu acho legal já sinalizar isso. Até mesmo porque tem colegas fisioterapeutas aqui. O Gu falando o meu hoje está uma pedra. O trapézio tem essa questão e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Um primeiro ponto que eu acho que as pessoas devem achar interessante estudar o trapézio é que é muito comum a gente sentir dor nessa região. Então, o trapézio, dor nos ombros, dor de cabeça, é uma queixa comum dentro da fisioterapia, isso é uma coisa corriqueira. E a primeira coisa interessante que eu queria comentar é como, além de ser uma queixa corriqueira, a dor nessa região, os pontos gatilhos relacionados ao trapézio muitas vezes levam a dores referidas na cabeça, nos olhos e até mesmo na mandíbula, até mesmo relacionado à ATM. Então, muitas vezes a pessoa tem dor de cabeça, tem dores na face, e isso pode estar relacionado a um ponto gatilho, a uma tensão no trapézio. Mas enfim, só para trazer um pouquinho sobre isso, eu não vou entrar muito nesse tema. Um segundo ponto interessante, que eu definitivamente também não vou entrar muito, é em relação à inervação do trapézio. Só para a gente trazer um pouquinho isso, o trapézio, embriologicamente, ele surge junto com o ECOM. Então, são músculos aí que têm uma origem embriológica em comum. E os dois têm uma coisa mega interessante, que a inervação deles vem lá de cima do crânio. Então, a inervação motora do trapézio e do ECOM vem do nervo acessório, o par de nervo acessório. O par craniano é 11º, né, o acessório. Então, é super interessante sobre o trapézio e o ECOM, que ele já tem essa inervação de par craniano, que é uma coisa bem atípica. E embriologicamente, eles se desenvolveram juntos. Isso é um tema bem legal, tem várias correlações que eu poderia estabelecer a partir disso, mas eu também vou deixar isso só como uma pincelada interessante, tá? Para quem sabe num próximo momento a gente conversar sobre isso. E um terceiro e último ponto, só para a gente instigar um pouquinho sobre abrir possibilidades de temas sobre o trapézio. Existem algumas pesquisas que mostram, que utilizam o trapézio como um preditor de estresse psicológico. Então, eu fiz uma pesquisa bem breve por alto, eu não sei se existe revisão sobre isso, mas a contração, a tensão no trapézio, eu vi 2 pesquisas que mostram, que utilizam a contração medida através de eletromiógrafo, né, de eletromiografia, a tensão no trapézio
a estresse psicológico, um estudo relacionado à acupuntura e um outro estudo propondo essa relação. Então, a gente tem aí questões emocionais bem interessantes relacionadas a essa parte do corpo. Então, provavelmente, quem está assistindo a live deve ter alguma história com seu próprio trapézio. Todo mundo sempre tem essa percepção de tensão no pescoço. E por isso que é muito legal que a gente estude trapézio, até mesmo para propostas de autocuidado. Então é muito legal a gente saber identificar no nosso corpo o que é essa musculatura, quais são as ações, quais são as sensações relacionadas, até para que a gente possa fazer o nosso cuidado, tá? Falando várias coisas legais aqui, trapézio é babado, realmente. Alice está falando sim, já ouvi muito falar que a tensão no trapézio está muito relacionada com as questões emocionais ou de estresse. Exatamente, o que torna esse músculo bem interessante, né? E é bom que a gente comece com ele, porque ele é um tema relevante, especialmente na quarentena, que a gente tem que desenvolver nossas ferramentas de autocuidado, tá? E agora eu vou chamar a Jai, gente, mas só mais uma coisinha, que essa proposta que eu estou fazendo aqui, ela é altamente experimental, tá? Não apenas experiencial, é o nome e a nomenclatura que eu uso para falar um pouquinho desses estudos, mas é experimental porque eu nunca passei esse tipo de informação dessa forma. Então, sempre nos meus cursos ou nas experiências que eu estou mediando, para mim é super importante a qualidade da imagem que eu ofereço. Então, eu sempre busco selecionar imagens legais e que permitam que as pessoas consigam ter acesso a essa imagem de uma forma legal, inclusive tridimensionais, modelos anatômicos. Então, hoje a gente vai ter esse desafio de fazer isso de uma forma vai ser bem analógico. Eu e a Jai, a gente desenvolveu uma forma aí de mostrar isso para vocês. E outra coisa importante também, gente, é que nesse tipo de troca falta muito feedback de quem está assistindo. E é muito importante que eu tenha esse feedback para modular a quantidade de informação que eu passo. Isso é um ponto importantíssimo dos encontros sobre anatomia mais corporalizado, de anatomia experiencial. Aqui eu não vou modular isso, porque eu recebo muita pouca informação, só os comentários, que são maravilhosos, mas eu não consigo sentir a mind, né, o clima de quem está recebendo as informações, tá bom? Então vamos lá, gente. Vou chamar aqui a Jai para a gente começar o nosso estudo mais direcionado, tá? E hoje, não apenas Jai, a gente vai ter a presença de uma pessoa ótima. A irmã da Jai vai estar com a gente. Deixa eu chamar ela aqui. Hoje a gente vai ter a presença da Niane, Cristiane Paim, que vai estar com a gente para fazer esse estudo. Oi, Claudinha. Oi, pessoal. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E aí, cadê sua irmã? Tá aqui. Oi, Niane, tudo jóia? Gravidíssima. Gente, a Niane é fisioterapeuta também. E obrigada, Niane, por participar com a gente. A Niane está gravidíssima e ela, super generosa, veio participar com a gente. A Niane vai ajudar a gente a fazer alguns desenhos na Jai, enquanto a gente observa e comenta a anatomia do trapézio, tá? Então, a proposta é essa. Já está um pouquinho escuro, não sei se é uma impressão minha ou se eu que estou... Tá escuro. Deixa eu ver se... não tá? Melhorou? Ficou ruim ainda? Tá ruim? Eu acho que ainda está um pouquinho escuro, mas a gente pode tentar, até mesmo que talvez os desenhos não fiquem tão... não atrapalhem, tá? Gente, a ideia é que primeiro, a gente vai discutir um pouquinho, entender um pouquinho a anatomia do trapézio, e para isso eu vou mostrar aqui uma figura enquanto a Niane desenha na Jai.
E depois a gente vai sentir as contrações. Sarinha tá falando que tá um pouco escuro, né, Sarinha? Tá escuro. Deixa eu tentar mudar para aqui. Tá. Aqui continua escuro? Já está um pouquinho mais claro, mas está mais claro em cima do que embaixo. Nada. Ainda tá escuro. Eu acho assim. Não, eu acho que agora está um pouquinho melhor. Ai, gente, diz aí o que você acha, Sarinha? Falou que tá ótimo. Agora só o barulho do ventilador, já que ficou um pouquinho. Aí, desligou. Maravilha. Bom, gente, então, a gente vai. Eu vou mostrar aqui para vocês, mostrando uma figura mesmo com o meu celular, vou comentar algumas coisas e depois, enquanto eu comento, a Jai vai desenhar, tá? Eu já vou inverter aqui a minha câmera para a gente ver isso. Gente, então, bem analógico, né, como eu falei. Vamos dar uma olhadinha na anatomia do trapézio. Jai, você pode ir se organizando ou já prestando atenção, veja como você prefere, tá? Eu vou seguir aqui. Gente, o trapézio, uma coisa interessante sobre ele é que é uma musculatura, até alguém comentou isso no feed, é um músculo grande. Ele tem, apesar dele chamar trapézio, e na geometria, uma figura trapezoide não seria assim, acho até curioso porque ele chama trapézio. Ele é mais um formato de um losango. Jai é matemática, né? Ela pode confirmar isso para mim. É mais um formato de um losango, né, Jai? O trapézio, na verdade. E aí seria um triângulo por cima e um triângulo embaixo. Gente, nessa figura, o trapézio, ele está representado só do lado esquerdo, tá? E aí, para quem está começando a estudar anatomia, é sempre interessante você observar isso. E muitas vezes os desenhos, eles priorizam mostrar algumas coisas do lado direito e esquerdo, não significa que não seja simétrico, tá? Então, gente, peraí que ficou uma luz, uma sombra minha. Gente, essa vida analógica. Mas acho que tá dando, né, para acompanhar, mesmo com essa sombra. Gente, de forma bem básica, para a gente mapear o trapézio, é interessante a gente compreender que ele é separado em três porções, tá? A porção de cima, que é chamado também de fibras ascendentes, porque de fora para dentro elas estão ascendendo, tá? E as fibras descendentes, tá bom? E aí a gente tem, e geralmente eu me refiro à porção superior, trapézio médio e trapézio inferior, tá? Gente, por que que isso é interessante? Porque cada uma dessas porções, elas vão fazer ações diferentes na escápula, tá? E aí a gente vai aprender a identificar isso direitinho e sentir esses movimentos, tá bom? Uma outra coisa legal da gente saber sobre o trapézio é que é um músculo bem superficial. Então, por isso, até você pode identificar isso nos desenhos anatômicos. Ele está sempre colocado por cima, e quando a gente quer ver os músculos mais lá de dentro, o trapézio é retirado para a gente poder visualizar. Por exemplo, romboide, grande dorsal, serrátil posterior, tá tudo aí embaixo do trapézio. Ele é um músculo mais superficial, tá? Geralmente, o músculo que dá mais problema, mais dor, é o trapézio, fibras superiores. E geralmente o músculo que é o queridinho, assim, dos processos de reabilitação, de reorganização da cintura escapular, são as porções mais inferiores aqui do trapézio. A gente vai entender por quê, tá bom? Então vamos lá, gente. E aí, Jai, tudo certinho? Tudo certinho. Você quer que a gente já comece agora ou você prefere falar na hora? Não, eu acho que você pode já começando a desenhar enquanto eu mostro, já, eu acho que vai ser interessante.
Talvez para você, Jai, você vai perder a minha canetinha, né? Vai perder a minha visualização aqui do que eu estou fazendo, mas depois você dá uma olhada, tá? Até mesmo porque, gente, esse projeto surgiu dessa ideia de estudar com a Jai, então eu quero que ela aproveite também esse processo, tá? Gente, toda vez que vocês estiverem estudando músculos, às vezes a gente quase que desiste quando a gente dá uma olhada eu não vou mostrar aqui, vou mostrar só a figura. Quando a gente vai dar uma olhada no que são as inserções. Porque nunca é tão simples assim, nunca é de um ponto para o outro. Às vezes tem vários nomes que a gente não conhece. Então, a dica que eu dou é você tentar buscar aquela referência que você consegue entender. Vou dar um exemplo, e eu vou falar sobre isso aqui. Aqui está falando que se insere no terço medial da linha nucal. Talvez você não saiba o que é a linha nucal, mas você já tem uma referência do que é a nuca. Isso já é suficiente, tá? Por um estudo que não tem o interesse de ser tão detalhado, tá, gente? É lógico que para terapia manual, ou mesmo para contextos, principalmente relacionado à cirurgia ou coisas que você precisa de muita precisão, faz sentido, mas para o nosso estudo aqui vai ser mais geral, tá bom? Então vamos lá. Vamos mapear aqui a inserção do trapézio superior, gente. Quem está em casa, eu sugiro que possa até ir palpando onde a Niane está palpando, que aí vocês já vão entrando em contato com essa estrutura. O trapézio começa lá na nuca, gente. Isso é interessante porque muitas vezes a gente acha que o trapézio começa lá embaixo no pescoço, mas já na nuca está a inserção dele. Então, na protuberância externa do occipital, a gente então pensa aqui no osso occipital e na protuberânciazinha que tem aqui. Na linha nucal, no terço medial, então é mais para dentro aqui na linha nucal. E depois ele vai se inserir no ligamento nucal, que vai subir aqui em cima dos processos espinhosos aqui das cervicais, e vão até a sétima cervical. Gente, sétima cervical é a última cervical. Para quem não tem contato com anatomia palpatória, a cervical é geralmente a que é mais protuberante, ou a C7 ou a T1. Então, se você está identificando isso aí no seu corpo em casa, você pode mexer o seu pescoço para frente, para trás. E a vértebra que for mais pontudinha, você sabe que você está na C7 ou na T1, tá? Então, mapeia aí esse lugar, palpa ele direitinho. Então, agora, gente, você sabe que a inserção das fibras superiores é tudo isso aqui. Por isso que eu falei que não é só um ponto, tá? E aí, meninas, tá ok o desenho? Então, massa. Isso aí. Vamos ver a inserção dele então, gente. As fibras vão indo na direção aqui, descendo para a diagonal, até chegar no terço lateral da clavícula e no acrômio da escápula, tá? Então, gente, para quem não tem contato com essa nomenclatura, é bem na saboneteira mesmo. Então, se você for palpando, você vai chegar no finalzinho da sua clavícula e no finalzinho da espinha da escápula. A Niane e a Jai vão mostrar aí melhor onde que é esse ponto. Olha aí esse ponto, gente. Tenta perceber. Aí. Isso. E aí a Niane está desenhando a clavícula. Isso. E aí a gente vê as fibras do trapézio se dirigindo aí até o encontro final da clavícula e o finalzinho do acrômio, tá? Então, gente, essa é a anatomia, os pontos de referência de origem e inserção do trapézio e fibras superiores. E é interessante vocês perceberem que ele é quase anterolateral. Então, ele fica bem na lateralzinha mesmo. Muitas vezes a gente cria uma imagem mais bidimensional, que o trapézio está lá atrás, mas ele passa bem pelo lateral do pescoço, tá? E é super legal vocês construírem essa referência, tá bom? Isso aí. Gente,
A gente vai fazer por partes, que eu acho que vai ficar menos confuso. A gente vai dar uma olhadinha nas ações do trapézio e fibras superiores antes da gente ir para os próximos, tá? Eu vou até inverter aqui a câmera para vocês me verem, porque aí eu consigo mostrar, tá bom? Gente, então a gente mapeou que ele sai, vou pegar aqui o exemplo do direito, tá? Ele sai lá da nuca, lá do occipital, vai descendo pela lateral e um pouquinho por trás, até chegar aqui no encontro da clavícula com a crônia, tá? Quais ações, como que a gente vai mapear, então, as ações desse músculo? Toda vez que vocês forem estudar ação muscular, vocês têm que ficar de olho na direção das fibras, porque é a direção das fibras que vai mostrar qual que é o sentido da contração, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a Jai vai demonstrando aí pra gente. Eu vou pegar, vamos fazer o seguinte, deixa eu até seguir um roteiro pra gente não se perder. Se a gente pensa que a origem dele tá fixa, vou prender meu cabelo aqui. E a gente está considerando a origem, mostra aí a origem, Anne, dele. A gente está considerando a origem, toda a inserção na cervical e na nuca, tá? Todo esse ponto descendo aí para baixo vai ser a origem. Isso, a origem segue todo a cervical para baixo. Isso. Então, uma origem assim, retinha, tá? Então, são vários pontos de origem. Importante vocês perceberem isso, tá? Isso. Se a gente deixa a coluna fixa e a gente vai mexer então o ombro. Então, a gente vai deixar a origem dele fixa e a gente vai tentar sentir aqui o movimento mais distal. O que pode acontecer? A gente pode subir o ombro, esse é um movimento. Então, o trapézio superior, fibras superiores faz elevação da escápula, tá? Conecta aí com o movimento, vai tentando sentir isso no seu corpo também. Outra ação que ele faz no ombro é a rotação lateral da escápula. Então, o trapézio sobe e roda a escápula para a lateral, certo? E um outro ponto interessante do trapézio é que ele impede a decoaptação do ombro quando você segura uma carga mais pesada. Então, ele de alguma forma fixa o húmero na cavidade glenoide, tá? Então, a gente pode pensar aí na ação do trapézio como elevação, então, da escápula, rotação lateral e impedir essa decoaptação. Então, quando a gente segura uma carga pesada, o trapézio vai atuar também para dar essa segurada no ombro, tá? De forma bem básica, são essas as ações das fibras superiores, pensando no movimento da escápula, certo? Agora, se essa inserção mais distal está parada, qual o movimento a gente vai sentir da inserção dele, da origem? Então, com a escápula parada, se agir dos dois lados, a gente vai ter a extensão do pescoço para trás. Então, Jai, se os dois lados contraírem, você vai levar o seu pescoço lá para trás, certo? Agora a gente vai pensar unilateral. Pensa aí só o seu ombro direito. As fibras do trapézio, elas fazem também inclinação da cabeça, certo? Então, você vai inclinar para o mesmo lado do ombro. Elas também vão fazer rotação. Então, a gente vai fazer a rotação para o lado contrário, tá? Isso é interessante de vocês mapearem. O trapézio ele vai inclinar para o mesmo lado e ele vai rodar para o lado contrário, tá? Veja aí, Jai, sente aí no seu corpo, veja se faz sentido para você. Então, pensa aí no seu trapézio, você vai inclinar para a lateral e vai rotacionar para o outro lado, tá? E percebam que até agora a ação dele está bem próxima da ação do Econ. Só tem uma diferença. Você vai fazer esse movimento fazendo um pouquinho de extensão com o seu pescoço, certo?
Então a gente inclina para a lateral, roda para o lado oposto e faz um pouquinho de extensão, tá? A gente está exagerando esse movimento, gente, mas um trapézio tenso, ele vai causar um tensionamento mais sutil nessa região. Lógico que a não ser que seja um torcicolo, você não vai ficar desse jeito, tá? Mas a gente está exagerando as ações para a gente conseguir conectar com a sensação. Faça o outro lado agora, Jai, para você perceber e se conectar. Imagina a inserção lá atrás, na nuca. Ah, não precisa nem desenhar, não, já era mais para você sentir mesmo, o pessoal de casa também se conectar com a sensação. Então, a gente inclina a cabeça para a lateral, a gente roda para o lado oposto e faz um pouquinho de extensão, tá? Isto. Isso aí. Gente, eu acabei de ver. Ah, tá. São 8h27, como estava marcando o tempo. Isso aí. Ok, já é a ação dele no pescoço, tranquilo. Então, se você for pensar, ele vai ter então essa ação tanto no pescoço relacionada à extensão e os movimentos laterais, como relacionados à cintura escapular. Então, se eu subir o meu braço, eu posso subir o meu braço utilizando vários músculos diferentes, tá? E eu posso também exagerar na minha contração do meu trapézio para subir o meu braço. Por quê? O trapézio ele sobe a escápula e rotaciona ela para fora, tá? A gente pode fazer os movimentos do corpo escolhendo músculos diferentes, certo? Jai, me dê um feedback se está conseguindo acompanhar direitinho, que é até legal que você me mostre, você é para mim uma referência de quem estiver tentando em casa. Só porque eu tirei a câmera. Diga. E aí agora estou tentando sair ela novamente aqui. Pronto, agora deu. Isso. Já, e você tinha já familiaridade com essa ação do trapézio? Você sentiu o seu trapézio dessa forma? Ou como que você imaginava isso? Não, sentia mais essa elevação, mas faço muito pouco essa rotação e essa extensão. Esse movimento não é comum. Isso é interessante, vai, que muitas vezes a tensão crônica no nosso corpo vai moldando a nossa postura e o corpo vai se readaptando. Então, para não ficar com a cabeça assim, a gente às vezes leva a cabeça um pouco para frente ou encurva um pouco a coluna. Então, o corpo vai fazendo as adaptações dele para manter aquela tensão crônica. Então, seria mais sutil essa apropriação, essa percepção dessa tensão no trapézio. Igual eu falei, talvez você não perceba o seu pescoço assim. E a Sarinha tá falando, não sabia que ele era tão lateral assim. Isso é super interessante, porque às vezes a gente cria uma imagem dele lá atrás. E essa porção lateral dá dicas pra gente de sensação dessa contração mesmo, até da liberação, tá? E para mim é muito mais comum eu inclinar, nessa inclinação, eu fazer um pouco de elevação. Então, trazer essas fibras laterais Mais pertinho, né? mais para perto do que só inclinar. Só uma coisa interessante agora, vamos pensar como que a gente vai alongar o trapézio. Tem uma questão básica que é assim, gente, só de eu estar afastando a cabeça do ombro, eu já estou alongando o trapézio. Então, muitas vezes a gente fala superficialmente, alonga o trapézio, cabeça para o lado. Sim, as fibras estão sendo alongadas. Só de eu levar a cabeça para frente, como é um músculo extensor, eu já estou alongando o meu músculo trapézio. Mas a gente pode combinar todas essas ações para ser mais efetivo. Então, experimenta aí, Jai. Você vai manter a inserção distal dele bem fixa. E aí a gente vai combinar todas as ações. Você vai inclinar para a lateral sua nuca. Lembra do pontinho lá da nuca? Pode até pegar no pontinho de inserção de origem. Afasta.
Agora você vai rotacionar para o outro lado. Calma aí que eu me atrapalhei aqui. Ah, isso mesmo. Então é aqui. Ah, não. Assim? Você, você vai, para a gente alongar ele, a gente tem que inclinar para a lateral, rodar para o outro lado e flexionar, tá? Porque na verdade, quando ele contrai, Jai, na verdade, eu acho que eu até me confundi, te falei alguma coisa errada nesse sentido, porque ele acompanha o ECOM. Na verdade, a contração dele é inclinação e rotação para o mesmo lado, tá? Agora eu até fiquei encucada com isso aqui. Quem estiver assistindo, sabe isso, tem isso na cabeça. Deixa eu abrir aqui o meu caderninho, que agora eu acho que ele segue igual o ECOM, ele rotaciona pro mesmo lado dele. Deixa eu pegar aqui. Faz sentido. Lateral. É. Ele realmente rotaciona e inclina para o mesmo lado, ele segue o mesmo padrão do ECOM. Então, o trapézio ele vai tanto fazer a extensão da cabeça, como inclinar para o mesmo lado e rodar para o mesmo lado. Eu acho que eu tinha falado o contrário para você, tá? Então, ele vai fazer isso. Ele rotaciona, ele inclina para o mesmo lado, rotaciona para o mesmo lado e faz a extensão, tá? É engraçado, né? Esses movimentos do pescoço, o trapézio e o ecum sempre me fazem quebrar a cabeça, assim, tá? Então, ele vai flexionar para o mesmo lado e rotacionar para o mesmo lado, tá? Ah, que não, a louca, Jai. Não, Sarinha, a Sarinha tá colocando aqui também. Na verdade, gente, era do outro jeito mesmo que eu tinha falado. A gente vai rodar a cabeça, a gente vai flexionar para o mesmo lado de rotação e a gente vai rotacionar para o outro lado. Ele realmente segue o padrão do ECOM, tá? Ele faz o mesmo movimento do ECOM. É isso mesmo. Então, ó, vamos recapitular, tá bom? Ele vai flexionar a cabeça para o mesmo lado e rodar para o lado oposto, certo? Era como eu tinha falado mesmo antes. Ele vai fazer esse movimento, tá bom? Como é que você sente isso, Jai? Você consegue sentir essa contração? Eu consigo, é um pouco desconfortável para mim, né? Como eu falei para você, como eu tenho muita atenção aqui, então muito mais fácil para mim trazer o ombro para cima É. do que contrair. Então eu me sinto tentada a levantar. Eu acho que é um movimento atípico também, né? A gente não costuma fazer essa combinação de movimentos do trapézio, né? Essa coisa de no dia a dia, né? A não ser que você se proponha a mexer a cabeça dessa forma. Então, né? Contrair, inclinar para o mesmo lado, rotacionar para o lado oposto com extensão, tá? Porque se você tiver com flexão, esse movimento a gente vai estar fazendo pelo ECOM, tá bom? Então você tem que incluir a extensão lá atrás. Nossa, muito difícil. Então é esse movimento aqui, ó. Certo? De contração. Então, pensando nessa ação no pescoço, como é que seria o contrário para a gente alongar essa musculatura? Então, vamos lá. A gente vai inclinar para o lado oposto e a gente vai rotacionar para o mesmo lado, Verdade. certo? E vai levar um pouquinho para frente. Nossa, sinto demais. Sinto demais. É? Uhum. Tomando cuidado, talvez, para não anteriorizar o queixo para frente, né? Porque aí a gente consegue alongar ainda mais a nuca. Curioso, né? Isso.
Achei bem interessante. Eu tinha até acho que eu não tinha me dado conta. Eu estava invertendo essas relações, né? Porque se a gente rotaciona para o outro lado, quando a gente contrai, a gente tem que rotacionar para o mesmo lado para alongar essa musculatura, tá? Pensando de forma muito geral, tá bom? É lógico que, assim, qual é a aplicabilidade desse raciocínio cinesiológico, né? Igual a gente comentou já, você sente muita tensão no trapézio, você não percebe esses movimentos no dia a dia. Mas talvez seja interessante, assim, para quem tem muita tensão, observar esses padrões de rotação e inclinação, tentando fazer isso com o máximo de relaxamento, de percepção do trapézio, né? E quando você quiser intensificar esse alongamento, você explorar essas relações, né? Mas, gente, é lógico que assim, inverter as relações cinesiológicas de ação para alongar nem sempre funciona tão bem, tá? Eu acho legal compartilhar isso. Às vezes você consegue alongar o trapézio, fibras diferentes dele, ter a sensação de alongamento com outros movimentos também. Não precisa ter essa ação completa invertida, tá? Está pedindo para Enfim. alongamento. Ah, vamos lá, Sarinha. Então, se o trapézio superior, vamos só voltar à ação dele. Se ele estende para trás, se ele inclina para o mesmo lado dele e se ele rotaciona para o lado oposto, tá? Se ele fazer esse movimento, a gente vai fazer o contrário. Nós vamos inclinar para o lado oposto do ombro, vamos flexionar um pouquinho sem anteriorizar a cabeça e vamos rotacionar para o mesmo lado. Tá bom? Quem experimentou, fez sentido para vocês? Muito bom. Peraí que eu tô subindo os comentários todos. Já, como é que abaixa os comentários? Eles estão todos em cima de você. Eu não sei se sou eu que faço isso. Tá, os comentários. Se tiver Hum, escrito, tá. Eu abaixei eles aqui. ah, Abaixei eles, tá bom? Já, olha só. São 8h39 agora. A gente não tem muito tempo assim. não. E eu queria propor, aonde eu acho melhor, a Thalita falou, eu estou me mexendo um tanto aqui para investigar. Senti aqui a Sarinha. Gente, eu queria propor que a gente, ao invés da gente. Gente, eu não consigo descer os comentários. Ah, consegui. Ao invés da gente ir para os outros, eu acho que é melhor a gente consolidar esse músculo, esse trabalho, essa percepção. Depois, futuramente, a gente, quem sabe, se for interesse, a gente continua, tá? A Sarinha falou muito louco, porque essa ação do pescoço se confundem com o ECOM. Gente, isso é interessantíssimo, porque a origem embriológica do ECOM é a mesma. A única diferença do ECOM é que o ECOM ele é um flexor. Ele faz a mesma coisa, só que ele faz flexionando a cabeça. E o trapézio faz a mesma coisa com a extensão para trás. Interessante isso, né? Gente, eu falo que estudar músculo é difícil, eu juro. E assim, eu estudo músculo há tanto tempo, assim, desde que eu me propus a fazer fisioterapia, vai fazer 6 anos. E toda vez que eu paro para estudar, eu aprendo alguma coisa diferente. Então, eu realmente acho que vale a pena. É uma potência mesmo a gente, né, se dedicar a isso. Gente, então vamos só para a gente consolidar essa sensação do trapézio fibras superiores.
A gente vai agora, eu vou propor, tá, Jai, uma condução para a gente firmar um pouquinho esse conhecimento, tá? De olhos fechados, você vai imaginar a origem do trapézio e fibras superiores e você vai lá para sua nuca, imaginar esse inicinho. Quem quiser, gente, pode já trazer um pouquinho de palpação, pode de olhos fechados tocar. Você pode escolher um lado para o seu toque, ou pode tocar os dois. Vai mapeando essa origem lá na nuca. Você pode, inclusive, se você estiver palpando dos dois lados, você pode perceber diferença de tensão um lado e outro. Às vezes uma parte tá mais, um lado está mais rígido. Vai mapeando. E a gente vai descendo com o nosso toque e imaginando o direcionamento dessas fibras, passando pela lateral, passando um pouquinho por trás, até a gente chegar na inserção distal dele. Vai fazendo esse caminho até o encontro, o finalzinho da clavícula com o acrômio, que é essa saboneteira. Se conecta com esse lugar, com essa sensação. E ainda de olhos fechados, a gente vai experimentar um pouquinho as sensações do trapézio, tá? Então, fica bem com essa imagem no seu corpo, desse lugar. Inicialmente, você vai só perceber como que tá a tensão, a percepção de tensão nesse espaço que você mapeou. Entre em contato. Às vezes, você já percebe diferença de um lado e do outro. Vai mapeando essa região, desde lá de cima da origem até a inserção. E devagarzinho a gente vai começar a trazer um pouquinho de movimento, inicialmente das escápulas. A gente vai subir as escápulas, sobe as escápulas e observa o que acontece nessas fibras que você está em contato. E observa que quando você sobe o ombro, a partir dessa sensação, a partir do trapézio te guiando, a sua escápula já rotaciona um pouquinho para fora. Observe esse movimento da escápula, subindo e rotacionando um pouquinho para fora. Isso. Vai mais uma vez se conectando com essa sensação desde lá da nuca até a inserção dele lá na clavícula, na cama. Lembrando que ele se insere em toda a cervical também, então não vai só na nuca, não. Lembra das inserções mais mediais, nos processos espinhosos, na coluna. Isso. E agora a gente vai movimentar o braço. Já, e você vai subindo o braço para a lateral. E você vai fazer isso de propósito, sentindo o seu trapézio e fibras superiores participando. É o que muitas vezes a gente não quer em processos de reorganização da cintura escapular, mas realmente vai lá, sente a contração das fibras nesse movimento, desde lá da origem, na cervical e na nuca, até embaixo. E volta. Lembrando que o trapézio está conectando as escápulas, tá? A escápula muda a posição dela e com isso o braço muda também. Isso. Vai uma última vez, percebendo, mapeando esse movimento. E volta. E agora, já ainda de olhos fechados, relaxa um pouquinho essa região, respira, encontra um tônus confortável para você experimentar agora as ações da cabeça. Primeiro, a gente vai pensar só na ação bilateral, a gente vai levar a cabeça lá para trás, contraindo a musculatura do pescoço lá para trás. E tenta se conectar com essas fibras que a gente mapeou, porque no nosso corpo vários músculos participam de um mesmo movimento.
Mas eu quero que você leve a sua atenção nessas fibras superiores do trapézio. Isso. Volta a cabeça. E agora a gente vai mapear um pouquinho a contração unilateral, tá? De um lado só. Escolhe um lado só. E aí você vai inclinar a cabeça para o mesmo lado do lugar que você escolheu. Inclina e sente a contração do trapézio desse lado, ainda só inclinando. Isso. E volta. E agora, Jai, além de inclinar, você vai estender um pouquinho o pescoço para trás e rotacionar já um pouquinho para a lateral, tá? Então, inclui as outras duas ações. Estende para trás e rotaciona um pouquinho para o mesmo lado. Lembra de estender um pouquinho o pescoço. E volta. Ah, eu de novo confundindo a sua cabeça. Na verdade, você tem que rotacionar para o outro lado, não para o mesmo lado, tá, já? Então, você inclina para o mesmo lado, rotaciona para o lado oposto e estende. É isso aí. Ai, meu já penso. Vai voltando para o meio e agora a gente vai alongar essa estrutura, tá? Pensando dessa forma de inversão. Então, agora você vai inclinar para o lado oposto. Isso, pode usar a mão, apoia a mão ou na nuca, na cabeça, ou qualquer lugar que você acha que vai te dar um suporte. Deixa a inserção distal bem paradinha. Queixo um pouquinho para dentro para você não anteriorizar a cabeça e já fazer uma extensão. Inclina. Vai rodar para o mesmo lado que você inclinou. Ah, não, você vai rodar. Já aí você vai rodar para o outro lado. Lembra? Essa confusão. Roda aí para o outro lado, observa se faz sentido. Essa inversão no seu corpo. Inversão das ações. E lembra de flexionar um pouquinho para você alongar também as fibras que estão fazendo a extensão, tá? Isso. Vai voltando. Volta a cabeça para o centro. Isso. Agora só observa o lado direito e o lado esquerdo. Provavelmente deve ter ficado uma tensãozinha residual, uma presença desse lado. Se conecta com isso. E aos pouquinhos vai abrindo os olhos, vai se preparando para voltar. E aí, Jai, quais foram as suas observações, sensações? No momento que eu fiz a contração unilateral, né? Quando eu fiz a inclinação para um dos lados, eu tentei alongar, pensar nessa ação do alongamento do lado oposto. Então, fez mais sentido para mim fazer essa conexão Uhum, da contração, pensando nesse alongamento. uhum, Então, para mim, fez mais sentido, para eu não tentar trazer o meu ombro, né? Tentar deixar ele fixo, esse ponto fixo. E uhum. essa extensão, no momento que você pediu para fazer o alongamento desse lado, na flexão, eu senti tudo que eu não senti nesses anos aí de vida.
Quando você fez o quê, Jai? Quando você fez a flexão? Quando eu fiz o alongamento, Uhum. na flexão, não, rotacionei. Quando eu fiz a flexão, nossa, eu senti Uhum. mais do que a inclinação e a rotação. Quando eu fiz a Uhum. flexão, eu Aí senti você sentiu, né? muito. Já nesse sentido, tem uma coisa muito interessante. Quando a cabeça está anteriorizada, a cabeça está levemente para frente, a gente está fazendo uma extensãozinha aqui da cervical. Então, muitas vezes a gente vive com essa extensão cervical aqui em cima da cabeça e a gente não sabe que a gente está em extensão. Então, quando você posiciona o seu queixo e faz a flexão nesses movimentos mais laterais e rotacionais, às vezes a gente consegue sentir pra caramba assim a extensão. Então, provavelmente você fez uma flexão com qualidade e com a distância aqui da, Verdade. da inserção. Né? Fiz observar bem isso. Eu vivo muito anteriorizando a cabeça. Demais. Uhum, então você vive com uma extensão aqui, o que faz todo sentido com aquela ideia que a gente falou de viver com uma tensão parasita no trapézio. Se Aham. o trapézio faz extensão, pode ser uma posição que o seu corpo já se organizou para manter essa contração. Também. Gente, poxa, olha, faltam 7 minutos só. Eu acho que, deixa eu só ver até uns comentários aqui que eu vi. A Thalita falou, nossa, senti até atrás da orelha. Provavelmente você pode ter acessado o ECOM também, que tem inserção bem aqui em processo mastoide. Mas então, esses movimentos de rotação e inclinação do pescoço, eles são muito interessantes para a gente explorar. A musculatura aqui, ela é oblíqua. Então, quando a gente começa a explorar isso dessa forma, fica bem legal. Ah, filho, Relaxamento, a diferença de um lado e do outro. Parece que esse lado aqui tá soltinho. o lado que você alongou, Aham. Tá bem mais leve, bem mais. É, já então, olha só, a gente realmente, né, nossos minutos correram pra caramba. Eu acho assim, talvez rever um pouco o programa, né? Acho que dá para fazer pouca coisa se a gente quiser fazer com qualidade. Eu acho que o que eu tinha imaginado de volume de informação, eu achei que é muito. E eu queria também, de alguma forma, conseguir ter essa troca maior com você. Então, acho que a gente está para fazer isso com mais calma, assim, da próxima vez, Então, o né? grupo vai ser impossível ver, né? Tá, Hã? por vez. Oi? Ver grupo muscular, então, tá fora de cogitação. A não ser que a gente faça bem superficialzão mesmo, né? E olha que a gente realmente, também, a gente nem entrou tanto. Eu acho que é legal a gente escolher realmente um músculo ou uma porção, quando for um músculo grande, assim, a gente quiser sentir ele de fato, né? Eu acho que uma coisa também que atrapalhou é que essas ações combinadas do pescoço, elas são mais complexas. Então, talvez a gente gastou um tempo aí nisso. Nem sempre é assim, eu acho, né? Então, a gente vai ter que ir analisando. A Thalita falou, eu adorei, faça mais sim, Sarinha, sim. Vamos com certeza, a gente vai continuar, né, já. Eu acho que é uma forma de deixar vivo essa questão do estudo da anatomia dos músculos, que não é fácil. Fazer isso sozinho é muito mais difícil, é muito mais legal para esse tipo de troca que a gente estabelece. E só assim, gente, muitas vezes, até mesmo dentro do contexto da fisioterapia, a gente vê muito superficialmente os músculos. Então a gente já aprende as coisas muito codificado. Então a gente já aprende, a gente cria uma imagem bidimensional superficial do músculo, decora aí uma ação principal, mas não entra realmente para compreender isso. Eu acho que é bem legal a gente, né, dar um tempinho para fazer esse tipo de estudo.
Então é Maravilhoso. isso, já. Já agradecer a Niane, ela ainda está aí? A gente tinha mal se programado, né, Niane, para desenhar vários músculos. Uma coisa também, se você me permitir, né? Eu queria Diga. bem nas próximas vezes, vocês podiam tirar uma foto é, frontal, né, de vocês, porque tem gente que tem um pouquinho de inclinação lateral, um pouquinho de anteriorização da cabeça. E eu acho que quando se faz Uhum. um movimento desse, já reajusta um pouco. Quando a gente se vê novamente, já alinha um Hum. pouco. Isso é super Isso é super legal, Niane. importante. Já De conheci, ter esse antes e depois, né? né? Bem legal. É verdade, Niane. Obrigada. Niane, a gente vai te alugar mais vezes, viu? Senão vai ficar livre da gente. Pedro Henrique agradece. Ai, meu Deus. Então, nesse Ah, movimento de segurar a criança, de ficar com o trapézio. Não, tem que relaxar. aham. Realmente, vai precisar de uma atenção dobrada aí nos seus trapézios. Gente, a gente falta 3 minutinhos para encerrar. Sabe o que que a gente pode fazer para terminar nesses 3 minutinhos? Vamos fazer uma contração relaxamento, que é tão gostoso para esse músculo. Aí a gente termina e encerra com essa sensação. A gente vai contrair o máximo possível, estendendo a cabeça, subindo o ombro, contraindo até a mão, tá? Contrai a mão também. Quando a gente soltar, a gente vai relaxar ao máximo e lembrar dessas fibras, tá? Vamos lá. Vamos lá, Niane, você também. A Ah, gente contrai os ombros lá em cima, contrai, imagina as fibras do trapézio superior, contrai, contrai, 3 e relaxa. Sente o relaxamento, se apropria da sensação. Contrai mais uma vez, contrai tudo, prende pescoço, ombro e relaxa. Isso. E uma última vez, a gente contrai pescoço, contrai ombro, prende e relaxa. Se apropria dessa sensação. Relaxa o pescoço, relaxa. Isso aí, menina. 1 minuto. Vamos fechando então. Um beijo. verdade, Ju. Tem que cuidar bem do trapézio. Vai cuidar do sobrinho. Beijo. Gente, beijo. Mara- A gente se vê então pra frente. Beijos.